A história começa quando um cara acorda e leva um susto ao perceber que suas mãos estão minúsculas. Ele dá uma olhada em volta e saca que tá num reino gigantesco. A Jess e o Ahmad chegam correndo porque ela tá com medo que ele vá despencar pela janela. O nome do moleque é Valgan e ele já vai se desculpando. A paisagem lá fora era simplesmente espetacular e ele tava atordoado pela beleza dela. Todos ficaram chocados ao ouvir ele falar daquele jeito. E ela se pergunta onde foi que ele aprendeu palavras tão difíceis. Ela lembra que ele só tem 2 anos, o que deixa Valgan ainda mais surpreso. Na real, ele é bem mais velho, então começa a se questionar o que está rolando. Ele tem umas memórias meio embaçadas de já ter vivido nesse lugar e fica pensando se não será aquilo que chamam de reencarnação. Valgan se lembra que aquilo fez. O nome dele é Till, mas ele se chama Valgan Nefertil. O pai dele é Marquis e os irmãos mais velhos são Márcia, Jard e Sesto. O tio tá impressionado pra caramba com a habilidade do Valgan de decorar todos os nomes completos na idade dele, mas o Valgan só quer saber onde ele está agora. Enquanto a família toda toma café da manhã, dá pra ver que todo mundo tá com a cara fechada, muito tenso. Já o Valgan ele não é nada parecido com a família. Os irmãos e as empregadas acham ele um fofo. Ele está comendo os vegetais direitinho, e as empregadas elogiam como ele mastiga tão bem a comida. Todos estão completamente apaixonados por ele, então Valgan se sente um VIP num clube de hostés. Ele então deixa as brincadeiras de lado para analisar sua situação atual. Parece que ele renasceu nesse mundo novo, mas suas memórias da época. No Japão, as tradições ainda estão intactas. Jessin percebe a seriedade do Marquis quando ele pergunta a Jard o que vai estudar hoje. Na hora, Jard responde que vai aprender magia de fogo e formações de batalha. O Marquês repete a pergunta para Sesto, que diz que vai estudar magia. Então o Marquês se vira para Valgan esperando sua resposta, mas a dele é um pouco diferente. Valgan explicou que há muitas coisas que ainda não sabe, então estava pensando em começar estudando a cultura e a história da nação. A declaração deixou todos os seus irmãos de queixo caído, enquanto o Marquês não conseguiu conter uma risada. Ele até pensou que tinha mimado demais o Valgan por ser o caçula de sua falecida esposa Mura, mas ficou feliz ao ver que, com apenas 2 anos, Valgan já era um jovem exemplar. O Marquês estava muito satisfeito com seu desenvolvimento e tinha certeza de que Valgan se tornaria alguém extraordinário. A magia de fogo é tão poderosa quanto Mira e ele mesmo. O Marquês afirma que o futuro da família está em boas mãos e mal pode esperar para avaliar a aptidão mágica de Valgan quando ele fizer 8 anos. Em seguida, o Marquês fica sério e declara que tem grandes expectativas para o garoto. Valgan reflete sobre como, aparentemente, a aptidão mágica de alguém é super importante neste mundo, especialmente suas habilidades ofensivas. Para proteger as pessoas, os nobres buscam dominar uma das 4 magias elementares: fogo, água, vento ou terra. Quem tem aptidão para outros tipos de magia fora dessas 4 é visto como uma desgraça. Na família dele, o Marquês e todos os irmãos de Valgan possuem uma dessas magias elementares. Tempos depois, Valgan realmente se dedicou. Durante os estudos, ele acabou desenvolvendo interesse pela cultura daquele país. Enquanto olhava para o mapa, perguntou-se se o porto próximo seria o único de onde os navios poderiam partir. Till confirmou que sim, explicando que monstros gigantes habitam as profundezas do oceano, e qualquer embarcação que zarpasse de outro lugar seria atacada. Valgan ficou fascinado com a novidade e começou a imaginar que tipos de raças existiriam naquele mundo. Till começa a listar todas as raças diferentes, como elfos e anões, mas é cortada pelas outras empregadas. Elas argumentam que é complicado demais para uma criança de 2 anos entender, então Till pede desculpas. Valgan diz que tudo bem e explica que estava perguntando por que quer aprender o máximo possível. Ele já ficou interessado em outra coisa e pede para alguém ensinar ele sobre ferramentas mágicas. Till explica que cristais, pedras preciosas e até alguns minérios conseguem armazenar magia. Por isso, as pessoas podem criar ferramentas mágicas ligadas ao seu próprio talento mágico usando esses materiais. As empregadas ficam boquiabertas ao ver Valgan absorvendo toda essa informação, afinal, o garoto tem só 2 anos de idade. A mini-aula é interrompida quando o mordomo Sparta aparece. Sparta reconhece que Valgan tem só 2 anos e ainda está aprendendo a ler e fazer contas básicas. Mas para Sparta, isso não basta, ele quer saber exatamente o quanto Valgan já domina de verdade. Valgan olha para o sujeito e pensa como Sparta é um mordomo talentoso que parece servir seu pai há uma baita tempão. O cara transparece confiança. Valgan não consegue evitar pensar como o cara pode ser assustador às vezes. Ele sussurra que sua leitura não é lá essas coisas, então Sparta pergunta sobre suas habilidades com números. De novo, Valgan fala baixinho e explica que sabe fazer umas continhas de somar e subtrair. Sparta não perde tempo e já
aplica um teste rápido. Ele levanta alguns dedos e manda Vaughan responder. Ele levanta quantos dedos? Vaughan acerta 5. E todo mundo fica na expectativa para ver o que Sparta vai falar. Aí, Sparta solta a bomba, vai ser o tutor do Vaughan. O cara fica em choque. As aulas começam na hora e são simplesmente brutais. Sparta não dá moleza nenhuma, mas por causa desse treino pesado, Vaughan aprende a ler o adversário na palma da mão. Em poucas semanas, Vaughan sempre se pergunta se esse tipo de estudo é mesmo adequado para uma criança de 2 anos, mas no fim das contas isso acaba ajudando ele a aprender um monte de coisas. Vaughan então passou os 2 anos seguintes estudando do amanhecer ao anoitecer até que finalmente fez 4 anos. Agora a gente vê ele treinando esgrima com a Teal, mas ele não é páreo para ela. Teal vence como sempre, e o Vaughan já tá de saco cheio disso, provocando ele. Os outros a repreendem, dizendo que a Teal não dá valor à própria vida para ficar provocando o Lord Vaughan desse jeito. Insistem que ele deveria puni-la, mas Vaughan diz que não liga para a forma como ela o trata. O pessoal não aceita essa resposta final. Normalmente seria um crime grave ser tão rude com um nobre. Vaughan apenas reconhece a situação. Parece que o Vaughan só estava cumprindo mais uma das suas obrigações de nobre. Ele se prepara para dar uma lição na Teal pela falta de respeito, e ela já grita toda assustada, esperando a sua. Mas, no fim, o máximo que ele faz é dar um peteleco na cabeça dela. A galera fica pedindo mais, mas o Vaughan corta o assunto na hora. A Teal fica sem acreditar que saiu ilesa, e ele só responde com um sorriso de tá de boa. Depois disso, o Vaughan foi treinar sua esgrima todo santo dia, e quando completou 5 anos, já conseguia lutar de igual para igual com os soldados mais velhos nos treinos. Enquanto o Vaughan treina com um deles, analisa o estilo de luta dos oponentes. Como normalmente enfrenta outras crianças, os ataques costumam ser bem simples. A experiência da vida anterior faz uma diferença enorme, permitindo que ele arrase nos treinos com os soldados sem dificuldade. Depois de azar mesmo. O garoto que treinava com ele diz que Lord Vaughan é realmente impressionante. Os outros aprendizes mal conseguem acreditar que ele seja tão habilidoso com a espada, além de todos os seus outros dons, e o chamam de um verdadeiro prodígio. Vaughan também é muito gente boa, ele ajuda o rapaz a se levantar, e isso também chama a atenção de todo mundo. Diferente do Jardim Sesto, Vaughan conversa com eles mesmos sendo status inferior. Enquanto Vaughan faz uma pausa, é abordado pelo vice-comandante, o tal de 500. O cara dá uma olhada nas mãos do Vaughan e fica impressionado, o sujeito não tem um calo sequer. Ele imaginava que o Vaughan treinasse espada toda noite, então esperava ver as mãos dele bem calejadas, mas não era o caso. Vaughan explica que não pode treinar esgrima tanto quanto gostaria por causa dos estudos. Ocupou todo o tempo dele. Então o D revela que o Vaughan tem estudado tanto porque recebeu ordens para estudar 3 vezes mais que qualquer um. O Vaughan fica chocado, já que não fazia ideia, mas agora tudo faz sentido. Ele achava estranho ser o único estudando de manhã até a noite e agora descobriu o motivo. O D supõe que o Vaughan preferiria estar aprendendo sobre. O espadachim diz que se ele quiser treinar mais, vai defender a própria causa. Ele chama um cara de CDF e diz que o cara é muito apegado às matérias acadêmicas. O D não quer isso pro Vaughan, então declara que ele deveria seguir o caminho da espada. Ele jura ensinar tudo o que sabe pro Vaughan, para que ele possa se tornar o maior espadachim do país. Esse cara é. Ele exagera pra caramba em tudo que fala, mas o olhar deixa claro pra Vaughan que a parada é séria. Vaughan tenta acalmá-lo explicando que, mesmo curtindo a espada, também é fissurado nos estudos. O dia tem só 24 horas, mas ele promete dar um jeito de equilibrar as duas coisas. D aceita a decisão e solta que, no mínimo, vai ensinar Vaughan pessoalmente nas aulas de espada. O cara tá meio intimidado com a determinação do Vaughan, então pede pro D pegar mais leve no treino. D concorda e solta não esqueci que você ainda é um moleque mas dá pra ver que o D tá doido pra ensinar umas manhas de luta pra ele. E o Vaughan já sente no ar que o treino de espada vai ser puxado e adivinha? Ele acertou. O D já tá botando ele pra balançar a espada sem parar, centenas de vezes. Ele manda o Vaughan fazer 100 golpes altos e 100 varreduras médias, repetidamente. Treino é implacável, parece que nunca vai acabar. Quando o Vaughan finalmente consegue um tempinho para recuperar o fôlego, não segura a língua e chama o D de demônio. Mas o D ainda não acabou ou percebe que o Vaughan não tá fazendo nada de útil no intervalo e não pode deixar barato. Aí manda o Vaughan. Deveria descongelar na posição de agachamento em vez de usar cadeira. O D tá ficando muito doido, então o Vaughan começa a desconfiar que ele não é um demônio de verdade, talvez seja só um baita de um trouxa. Nessa hora, o Teal aparece para entregar uma toalha para o seu herói. O Vaughan percebe que a vida dele tem sido bem difícil, mas desde que reencarnou, todo dia é uma aventura. Olhando para a galera ao redor, ele comenta que se sente uma satisfação que ele nunca tinha experimentado na vida passada. Vaughan não quer dar nada como garantido,
então decide que precisa aproveitar ao máximo essa vida divertida que tem neste mundo. Algum tempo depois, ele repassa tudo o que aconteceu até agora. Desde que foi reencarnado, já era considerado um prodígio quando completou 6 anos. Todo dia ele encarava os estudos pesados, treino de esgrima. Um desses dias, o corpo de Vaughan falhou no meio do treino e tio comentou que ele parecia estafado. Tem sido a mesma rotina dia após dia e tá pesando demais para ele. Vaughan percebeu que, nesse ritmo, nunca ia conseguir curtir a nova vida. Aí ele soltou para Tilly que queria dar uma saidinha para brincar lá fora. Ela perguntou se tinha algum lugar que ele estava a fim de ir. Vaughan analisa a situação com cuidado, decide ir ao mercado e parte imediatamente com os irmãos. No caminho, reflete sobre o equilíbrio delicado entre eles. A competição é ferrenha, já que quem se destacar como mais forte herdará a liderança da família. Ele sabe que precisa dosar suas ações, porque se aparecer demais como prodígio, os irmãos dele podem tentar acabar com a vida dele. Se as coisas continuarem assim, Vaughan já sabe que não vai conseguir curtir a vida em paz. Por isso, ele decidiu virar um preguiçoso só para poder ser uma criança normal em vez de um prodígio. E agora, o Vaughan se diverte ao perceber que tem um movimento danado no mercado. É o maior da cidade e fica bem do lado da Câmara Municipal de Comércio. Essa empresa é gigante e tem filiais por todo o reino. Nesse momento, Vaughan ouve um barulho alto à distância e percebe que vem de alguém gritando com um garoto amarrado. O cara manda todo mundo parar de olhar porque não é espetáculo e fica chocado quando os guardas de Vaughan se preparam para agir. Vaughan os interrompe e pergunta ao homem por que o menino está amarrado. O cara tá amarrado bem apertado. O sujeito explica que o menino é filho dele e que pode fazer o que quiser com o moleque. Vaughan fica chocado com a resposta, e o homem completa dizendo que veio para vender o próprio filho como escravo. Isso deixa o Vaughan confuso, então o cara explica como as coisas funcionam por aqui. Faz tempo que famílias pobres vendem os filhos que não conseguem alimentar para a escravidão, para ganhar uma grana e sobreviver. Vaughan pensa em como isso é de revirar o estômago. Ele fica pensando no que fazer quando, do nada, aparece uma mulher perguntando se Vaughan é o filho mais novo do Marquês. Ele confirma que é o jovem prodígio e até mostra o brasão da família. Rosalie, que é como ela se apresenta, fica encantada, já que todo mundo só fala no Vaughan e dá as boas-vindas ali na Câmara de Comércio. Ela diz que eles têm. Tudo o que Vaughan queria estava ali. Ele apontou direto para o garoto, e o homem explicou que ele seria vendido como escravo. Vaughan quis saber o preço, aí a Rosalie deu uma olhada nele. Ela ficou pensando se o garoto tinha algum talento mágico, e o homem falou que ele sabia usar magia de furto, que não valia quase nada. Aí a Rosalie explicou que eles não pagariam. Não pague mais que 3 pratas por ele. O homem fica furioso com a oferta e desconta raiva no filho, chamando o garoto de inútil e dizendo que não vale nada. Ele arrasta o menino para longe, decidido a tentar vendê-lo em outra loja, mas é interrompido no caminho. Do nada, uma voz se levanta oferecendo-se para comprar a criança, deixando todos boquiabertos com o que vem a seguir. Vaughan é o cara. O homem fica boquiaberto quando Vaughan se oferece para comprar o moleque por 5 pratas e aí manda o tio buscar a grana. Pagam as 5 moedas pro sujeito, e o cara nem pisca antes de largar o próprio filho. Vaughan fica na dúvida se o garoto tá bem, mas o pequeno não solta uma palavra. Quando Vaughan corta a corda que prendia ele, o menino parece acordar do transe. Ele se apresenta e o garoto revela se chamar Kansen. Vaughan explica, todo felizão, que ele tá livre agora e pode ir pra onde bem entender. Tio fica surpresa porque achou que Vaughan tinha comprado o garoto para ser escravo, mas não era nada disso. O Vaughan só sentiu que precisava dar uma mão pro moleque e foi isso que ele fez. Ele pergunta se o Kansen tem algum lugar para ir, mas o garoto fica na dele, quieto de novo. Vaughan percebe que ele não pode, então pergunta se o garoto gostaria de vir com eles. Os guardas de Vaughan veem um problema nisso, porque duvidam que o Marquês permita uma criança de origem desconhecida na mansão. Seria diferente se Vaughan o levasse como escravo, então Vaughan decide que não tem outra escolha. Ele pergunta se isso está bem para Kansen, que responde que não se importa. E notícia fantástica. Então Vaughan resolve que tá na hora de arrumar umas roupas decentes para ele. Como percebe que não é muito bom nisso, pergunta para Rosalie se ela pode dar uma força. A Rosalie topa na hora, mas avisa que primeiro precisam fechar o contrato de escravidão. Aí ela pega na mão dos dois e começa o ritual. Aparece um selo nas mãos de cada um, que vai servir como marca da escravidão deles. Contrato. Não pode ser removido, e o selo só será quebrado quando o contrato for anulado. Rosalie diz que vai abrir mão da taxa, já que é a primeira vez que fecha um negócio. Vaughan agradece, e ela fica pasma por um instante, afinal, quando foi que um nobre agradeceu por algo assim? Mas não dá pra perder tempo, é hora de trabalhar. Enquanto corre para começar, ainda não acredita no que ouviu. Vaughan está feliz por finalmente ter tudo resolvido e leva Kansen para se arrumar. Algum tempo depois, Kansen aparece com uma aparência totalmente transformada e avisa que está procurando por Vaughan. Ele oferece um biscoito se Kansen disser a Day que ele não está aqui, mas Kansen rebate e Day já sabe que ele está.
Mesmo assim, Kansen devora o biscoito, deixando Valgan se perguntando onde foi parar. Kansen explica que não precisa das luvas, mas Valgan pergunta se ele não se incomoda de mostrar a marca de escravo. Kansen não só tá de boa com isso, como tem orgulho do símbolo. Ele afirma que a marca representa a amizade deles, então adora exibi-la. Valgan lembra que foi ele quem comprou as luvas, e aí Kansen joga toda a argumentação pela janela. Ele calça as luvas. Nesse momento, D chega procurando por Valgan, mas Kansen informa que ele não está ali. Existe que alguém viu Valgan entrar naquela sala, porém Kansen rebate, dizendo que a pessoa deve ter se enganado. Kansen declara que não pode ter certeza, mas acredita que o sujeito simplesmente alucinou por causa dos sentimentos intensos que tem por Valgan. A investigação de D não termina aí, pois ele nota o biscoito, migalhas no rosto do Kansen que não estavam lá antes. Ele nega que elas tenham estado ali, mas o D viu ele limpando. O D tá de saco cheio desses joguinhos e chega à conclusão de que o Valgan deve ter subornado o Kansen para mentir. D fica impressionado com a audácia do Kansen mentindo descaradamente na frente dele, então resolve treinar o Kansen no lugar do Valgan. Kansen não acredita, mas não tem nada que ele possa fazer. Enquanto D leva o garoto para começar o treinamento de espada, Valgan aproveita que a situação está tranquila e sai do esconderijo. Ele vai direto pedir desculpas ao Kansen por ter deixado ele segurar a bronca sozinho. Algum tempo depois, a fofoca já correu solta pelo reino inteiro, todo mundo só fala do Valgan. O moleque finalmente fez 8 anos, e isso significa que chegou a hora do teste de aptidão mágica. Todos os irmãos dele têm talento para magia de fogo ou vento, e todo mundo tá na expectativa. É certo que Valgan terá magia de fogo. Todo mundo tá na expectativa para ver o resultado dele e torce pelo melhor, já que ele é um cara tão gente boa. Mas a história dá uma guinada sinistra quando o Marquês descobre o resultado do teste de aptidão de Valgan. A revelação é que o Valgan não tem aptidão para nenhuma das 4 magias elementares, e o Marquês fica possesso da vida. A notícia piora ainda mais quando o Marquês descobre que a aptidão de Valgan é, na verdade, para magia de produção. Valgan fica aterrorizado com a reação do pai e uma tensão pesada domina o ambiente. Esse é o pior cenário possível, já que o Marquês explica que a magia de produção é conhecida como o tipo mais desprezado de todos, permite ao usuário criar espadas e acessórios preparando materiais. Visualizando o resultado em sua mente, o problema é que isso consome muita mana. Essas coisas podem ser produzidas sem magia mesmo, então a magia de produção acaba sendo praticamente inútil. Além disso, o Marquês questiona como Valgan pretende proteger o povo desta nação com esse tipo de magia. Ele lembra que sua falecida esposa, Mira, era uma poderosa maga do fogo, assim como ele. O poder deles. O Marquês deixou tudo para os outros filhos, então só resta ele se perguntar como foi que ele e a esposa conseguiram gerar um mago tão inútil. Valgan é o último presente que Mira lhe deixou antes de morrer, e isso só aumenta a fúria do Marquês. Ele tem um momento de lucidez amarga ao perceber que foi um tolo por criar expectativas. Valgan até demonstrava alguns talentos raros para a idade, e o Marquês deixou a esperança tomar conta. Ele poderia ter sido alguém. Agora ficou claro que estava errado, e o Marquês mal consegue acreditar que sua linhagem tenha produzido um fracasso tão vergonhoso. Segurando a espada, o Marquês deixa Valgan perceber o perigo da situação. Seu pai só se importa com a honra da família, e Valgan entra em pânico ao entender que ele está disposto a tirar sua própria vida. O Marquês percebe o que ele ergue a espada diante do filho. Valgan só consegue assistir, horrorizado, completamente indefeso, enquanto tenta desesperadamente pensar numa saída. Mas então, antes que Marquês possa golpeá-lo, Marcia intervém para detê-lo. O Marquês exige saber o que significa aquilo, e Marcia explica que tem uma ideia. Existe uma vila remota que continua subdesenvolvida por causa da localização, mas ainda faz parte do domínio deles. Marcia tem um plano para esse lugar e sugere que deixem a área para Valgan. O Marquês conhece essa vila sem nome, mas fica se perguntando por que Marcia acha isso uma boa ideia. Aí ela começa a explicar: a vila tem pouco mais de 100 habitantes, nunca saiu nada de especial de lá, mas os recursos mágicos nas montanhas próximas são muito poderosos. Essa vila faz parte do território que o Marquês conquistou quando foi promovido, mas fica entre 2 países em guerra. A região tem problemas de lealdade, então eles se dariam bem enviando Valgan para lá para ganhar confiança. O lugar é absurdamente perigoso porque está cercado pelo conflito e ainda por cima, os ataques de monstros são constantes. Além disso, o lugar é impossível de defender e praticamente uma armadilha mortal. Como o Marquês vai acabar com a vida de Valgan de qualquer jeito, Marcia acha que ele poderia, no mínimo, aproveitar Valgan enviando-o para a vila. O Marquês curtiu a ideia, guarda a espada e anuncia que Valgan vai virar o senhor daquele lugar. Ele ainda elogia Marcia mandou bem. Trabalho porque ele conseguiu encontrar um bom uso para o inútil do Valgan.
Quando saem, Balvin fica completamente chocado e Mercia se desculpa. Ele não aguentaria ver algo horrível acontecer com Balvin, então fez a proposta precipitada. Balvin está sendo enviado para um lugar perigoso e Mercia diz que ele está livre para odiá-lo, se quiser. Balvin responde que não odiaria. Ele estaria vivo agora se não fosse pela Mercia, então ele está realmente muito grato. Mercia promete fazer tudo o que puder para ajudá-lo, e os dois irmãos selam um acordo com um aperto de mãos. Na manhã seguinte, Tio diz que não tá nem aí pros resultados de algum teste idiota. Mesmo sem magia, Balvin continua sendo um nobre sábio e honrado aos olhos dela. Ela tá furiosa por Balvin ter sido enviado para uma vila remota e ela chama isso de um absurdo. Balvin agradece a preocupação dela, mas diz que, no momento, está ansioso por isso. Um senhor de uma cidade rural tem muita coisa para resolver, então ele tá animado em ter mais tempo livre. Se as coisas derem certo, ele acredita que finalmente vai poder viver uma vida divertida e descontraída. Ele tá super otimista ao declarar que vai transformar o lugar num local onde vai curtir morar de verdade. Infelizmente, o rei tá cagando pro Balvin agora, então ele vai ser mandado sem nenhum cavaleiro. Quem vai com ele são só 10 aventureiros que a Mercia contratou. No começo iam deixar só a Canção ir junto, mas o Balvin sabe que isso teria sido um desastre para eles. Por sorte, o irmão dele impediu essa furada, então ele só tem que agradecer a Mercia. Aí a Justine chega para lembrar o Balvin que ela é sua empregada pessoal, e por isso ela. Ele vai vir junto. Do nada, o D aparece e revela que também vai acompanhar. Ele ainda planeja ensinar tudo o que sabe sobre espadas para o Balvin, e nada vai impedi-lo. É um gesto muito gentil, mas o Balvin não consegue evitar pensar que isso vai significar ainda mais treinamento. Justine é o próximo a dizer que vai junto, já que acabou de se aposentar como mordomo. Ele decidiu supervisionar os estudos do Balvin para curtir a aposentadoria. Balvin mal acredita que a galera tá acompanhando ele. Quando saem, Tio comenta que o Balvin tá com um sorrisão estampado na cara. Ele nem tinha percebido antes, mas agora nota que tava mesmo doido para dar um rolê sozinho. Balvin então lembra que o brasão da família tá na carruagem porque a Mercia queria dar um chega pra lá nele. Sem que ninguém soubesse, Balvin esperava que esta fosse uma despedida triste de seu lar. Mas do nada, uma garotinha surge para se despedir. Acontece que o reino inteiro descobriu que ele estava partindo e todos se reuniram para desejar-lhe boa sorte. Um dos cavaleiros explica que ficou chateado ao saber que Balvin estava sendo enviado embora às escondidas. Eles não poderiam. Não tinha nada que pudessem fazer para impedir que ele fosse embora, então D queria pelo menos garantir que a despedida fosse inesquecível. Balvin lembra que ninguém podia ficar sabendo, mas não tem como avisar o D, já que o soldado disse que ele tá dormindo agora. Ele nem pode mandar a galera ir pra casa, então Balvin vai ter que aceitar que todo mundo vai dar aquele abraço emocionado. Jess e Balvin ficam de queixo caído. Ele percebe que o D nem tava dormindo de verdade e tá lá animando a galera para se despedir. A despedida ficou muito mais grandiosa do que o Balvin imaginava, com geral mandando aquele se cuida. E ele se despedindo de todo mundo. Valeu por assistir meu resumo, e não esquece de curtir o vídeo, beleza?